Você já parou para se perguntar por que alguns pensamentos parecem ter o poder de moldar a sua vida inteira? Como se, de alguma forma misteriosa, aquilo que você repete em sua mente ganhasse forma no mundo real. Pense em uma situação em que você acorda de manhã, já cansado, com a sensação de que o dia vai ser pesado. Antes mesmo de sair da cama, sua mente já criou uma espécie de clima. E, de repente, parece que tudo ao longo do dia confirma essa impressão. O trânsito está pior, as pessoas estão mais rudes, os problemas parecem se multiplicar. É como se o mundo conspirasse contra você. Mas e se eu te disser que, na verdade, não é o mundo que está contra você? E sim a sua mente que está programando a forma como você percebe e atrai os acontecimentos ao seu redor? A mente é como um ímã. E essa não é apenas uma frase bonita para abrir uma reflexão. É uma realidade que a neurociência vem investigando há anos e que pensadores como Napoleão Hill já intuíram há quase um século. A forma como pensamos, as imagens que cultivamos dentro da cabeça, as emoções que repetimos como um disco arranhado, e tudo isso não fica apenas dentro de nós. De alguma forma, cria um campo de atração, um filtro que determina o que vemos, o que sentimos e até as oportunidades que conseguimos enxergar. É como se cada pensamento fosse uma semente lançada no solo invisível da realidade. E, dependendo de como você cuida dessas sementes, a colheita pode ser abundante ou escassa, leve ou dolorosa. Talvez você esteja pensando, mas então quer dizer que tudo o que acontece comigo é culpa do que eu penso? Não exatamente. Não estamos falando de culpa, mas de responsabilidade. Existe uma diferença profunda entre essas duas palavras. A culpa paralisa, coloca você numa posição de vítima. A responsabilidade liberta, porque devolve a você o poder de escolher o que plantar dentro da própria mente. E quando você entende esse princípio, começa a perceber que não é apenas um passageiro da vida, mas também um motorista que pode escolher para onde direcionar esse carro chamado destino. A ciência explica isso de uma forma fascinante. O nosso cérebro é como uma máquina que funciona em padrões. Ele está constantemente tentando economizar energia, por isso cria atalhos, hábitos mentais e emocionais que se repetem automaticamente. Se você acorda pensando que o dia vai ser difícil, seu cérebro ativa algo chamado sistema de ativação reticular, um filtro de atenção. Esse filtro vai procurar, ao longo do dia, tudo aquilo que confirma a sua crença inicial. É como se você colocasse óculos de lente vermelha e, de repente, todo mundo parece ter esse tom. Isso significa que você atrai o que pensa não porque existe uma magia invisível controlando o universo, mas porque sua mente começa a perceber, selecionar e focar justamente nas coisas que vibram na mesma frequência do seu pensamento. Napoleão Hill, em seu clássico O Pense e Enriqueça, escreveu que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Quando li essa frase pela primeira vez, confesso que ela soou quase como um exagero otimista. Mas, olhando pela ótica da neurociência, ela faz um sentido profundo. Se a mente direciona a percepção, e a percepção guia as ações, então acreditar em algo já é dar o primeiro passo para que esse algo se torne realidade. Porque você começa a agir de forma coerente com essa crença. Você vê oportunidades que antes estavam invisíveis. Você se conecta com pessoas que compartilham do mesmo campo mental. E, pouco a pouco, a vida responde ao chamado silencioso da sua mente. Deixe-me te contar uma história. Imagine uma mulher chamada Clara. Clara sempre dizia para si mesma: eu nunca tenho sorte. Nada dá certo para mim. Ela acreditava de verdade nisso. Então, quando surgiu uma vaga incrível no trabalho, ela pensou: não adianta, eu não vou conseguir. Nem tentou se candidatar. Quando conheceu alguém interessante, logo pensou: comigo não vai durar. E se afastou. E quando,
finalmente, algo bom acontecia. Como uma viagem inesperada, ela ficava o tempo todo esperando que algo desse errado. E, adivinha? Muitas vezes dava. Mas não porque o universo estava contra ela. Era porque a mente dela estava programada para atrair, perceber e confirmar justamente aquilo que acreditava, o fracasso. A mente de Clara era um ímã poderoso, mas atraía ferrugem em vez de ouro. Talvez você conheça uma Clara. Talvez você seja, em alguns momentos, a própria Clara. E não tem nada de errado em admitir isso. Porque a boa notícia é que se a mente tem o poder de atrair, ela também tem o poder de transformar o que atrai. É como mudar a estação de uma rádio. Se você não gosta da música que está tocando, basta girar o botão. Mas para isso, é preciso consciência. E consciência não vem de fora, vem do corajoso ato de observar o que você pensa, o que você sente e o que você está alimentando dentro de si. Agora, pense comigo, quantas vezes você se pegou repetindo mentalmente uma história de fracasso, de escassez, de medo? Quantas vezes você acreditou mais nas suas limitações do que nas suas possibilidades? E o mais importante, o que aconteceria se você decidisse inverter essa lógica? Se, em vez de repetir o eu não consigo, você começasse a se treinar para dizer, eu ainda não consegui, mas posso aprender? O impacto dessa pequena mudança é gigantesco. Porque o cérebro é plástico, ele se molda, ele aprende novos caminhos. Essa é a chamada neuroplasticidade. E é aqui que a ciência confirma aquilo que filósofos e líderes espirituais já falavam há séculos: você é o que você pensa, e aquilo que você pensa molda a sua realidade. Eu quero que você guarde essa imagem na mente como um ímã. Cada pensamento é uma peça de metal que gruda nesse ímã e, aos poucos, cria uma coleção. Se você atrai pensamentos de medo, sua vida vai ficar pesada de medo. Se atrai pensamentos de coragem, vai se cercar de oportunidades para ser corajoso. O ímã não escolhe por você. É você quem escolhe quais metais colocar próximos a ele. E, talvez, essa seja a maior lição deste vídeo até agora: o poder de atrair não está apenas no universo, mas dentro de você. É silencioso, é invisível, mas está ativo a cada instante. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se até aqui essa reflexão já trouxe algo para você, se alguma parte dessa história fez você se lembrar de si mesmo ou de alguém que conhece, deixe isso registrado nos comentários. Compartilhe qual pensamento você mais repete e que talvez esteja moldando a sua vida. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para mudar o padrão. E se esse tema faz sentido para você, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Essa jornada está só começando, e eu quero que você faça parte dela. Se você começar a observar sua vida com mais atenção, vai perceber que muitos dos resultados que você tem hoje são consequência direta de pensamentos que se repetiram lá atrás. É como se cada crença fosse um tijolo colocado na construção da sua realidade. O curioso é que a maioria desses tijolos foi colocada sem que você percebesse. Quando criança, você absorveu frases, expressões e emoções dos seus pais, professores, amigos, da sociedade. E, pouco a pouco, sua mente foi se programando. Se cresceu ouvindo que o dinheiro é difícil de ganhar, provavelmente até hoje você sente um peso enorme quando o assunto é prosperidade. Se cresceu ouvindo ninguém é de confiança, talvez sinta dificuldade em se abrir em relacionamentos. E é aqui que a neurociência ajuda a explicar: nosso cérebro não distingue com tanta clareza o que é repetição externa do que é verdade absoluta. Se algo é dito muitas vezes, se algo é sentido com intensidade, o cérebro grava como se fosse uma lei. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão. Ele dizia que a mente subconsciente é como um jardim fértil, e tudo o que você planta ali, cresce.
E a grande questão é, no que você tem plantado nesse jardim? Rio alertava que a repetição de pensamentos é a chave. Pensamentos de fé, coragem e abundância criam raízes fortes. Pensamentos de medo, escassez e fracasso também criam raízes, mas sufocam tudo ao redor. Quando você entende isso, começa a perceber que não existe neutralidade no campo mental. Ou você direciona a sua mente, ou ela será direcionada por padrões inconscientes, muitas vezes herdados, que não refletem mais quem você deseja ser. Um exemplo prático: pense em alguém que deseja muito empreender. Essa pessoa sonha em abrir um negócio, mas, ao mesmo tempo, tem uma voz interna que repete: vai dar errado. Você não nasceu para isso. É arriscado demais. Essa voz não nasceu ontem. Ela é fruto de anos de condicionamento. E o cérebro, ao ouvir essa mensagem repetidas vezes, reage com estresse, ativa áreas ligadas ao medo, ao perigo, e paralisa as ações. Resultado: o sonho nunca sai do papel. Não porque a ideia era impossível, mas porque o ímã da mente estava atraindo justamente a energia do fracasso. Agora, pense na mesma pessoa, mas que decide reprogramar essa voz interna. Em vez de se entregar ao vai dar errado, ela começa a afirmar para si mesma: eu estou aprendendo. Eu posso errar e ajustar. Cada passo me aproxima da realização. No começo, pode até soar falso. Mas, com repetição, o cérebro começa a registrar esse novo caminho. Novos neurônios se conectam, novas rotas são criadas. Esse é o poder da neuroplasticidade. E, de repente, a pessoa percebe que tem coragem de dar o primeiro passo. Esse passo leva a outro, e mais outro, e, aos poucos, a realidade externa começa a refletir a nova crença interna. É aqui que vemos a mente atuando como um ímã. Ela atrai experiências que vibram no mesmo campo dos pensamentos cultivados. Napoleão Hill também falava muito da importância do desejo ardente. Não basta pensar superficialmente em algo, como quem faz um pedido solto ao universo. É preciso criar dentro de si uma chama tão intensa que ela começa a influenciar tudo o que você faz. A ciência explica isso como foco e motivação. Quando você deseja algo de verdade, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. Esse combustível faz você enxergar oportunidades, insistir diante dos obstáculos e persistir até que a semente plantada se torne fruto. O desejo ardente é o que transforma pensamento em ação e ação em realidade. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu pensar em algo e não acontecer? Significa que a mente não funciona como ímã? Essa é uma reflexão importante. Nem tudo o que pensamos se materializa, porque existe um fator essencial: a coerência. Se o seu pensamento diz uma coisa, mas suas emoções e atitudes dizem o contrário, o ímã fica confuso. Imagine que você repete mentalmente: eu sou confiante, mas por dentro sente medo e age como alguém inseguro. A mensagem enviada é contraditória. O cérebro não encontra estabilidade para criar novos padrões. É como tentar sintonizar duas rádios ao mesmo tempo, o resultado é ruído. Por isso, atrair não é apenas repetir frases positivas, mas alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Deixe-me trazer isso para algo do cotidiano. Pense em alguém que decide emagrecer. Se essa pessoa pensa: eu quero ser saudável, mas todo dia repete para si mesma: eu nunca consigo, e ainda se sabota com atitudes contrárias, o cérebro recebe sinais misturados. Mas,
Se ela começa a cultivar imagens mentais de uma vida saudável, reforça isso com pequenas escolhas conscientes, e comemora cada microconquista, o cérebro cria um ciclo de recompensa que fortalece o novo padrão. Aos poucos, a mente atrai comportamentos alinhados com o pensamento de saúde. Não é magia, é neurociência aplicada. Eu quero que você perceba algo: a vida que você tem hoje é, em grande parte, reflexo das histórias que você contou para si mesmo. E isso pode soar duro, mas também é libertador. Porque, se você não gosta da história atual, pode começar a escrever uma nova. A caneta está na sua mão, mesmo que alguém tenha escrito os primeiros capítulos. E esse é o grande convite desse vídeo: assumir o papel de autor, e não apenas de leitor, da sua vida. Um exercício simples que você pode fazer hoje é observar a qualidade dos seus pensamentos. Durante um dia, anote cada frase mental que surge de forma repetida. Você vai se surpreender com o quanto de negatividade se repete quase sem perceber. Depois, escolha uma dessas frases e crie uma alternativa positiva, mais realista. Por exemplo, se você percebe que repete o "eu não consigo aprender coisas novas", substitua por o "eu estou aprendendo aos poucos e cada dia melhoro". Repita isso conscientemente. Pode parecer pequeno, mas é assim que você começa a trocar o metal que o seu ímã atrai. É assim que se reprograma uma mente. E aqui eu quero te convidar de novo a participar dessa conversa. Escreva nos comentários qual é a frase que mais se repete na sua mente e que você deseja transformar. Quem sabe a sua resposta não inspira outras pessoas a fazer o mesmo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento. Cada semana vamos aprofundar juntos nesse poder invisível da mente, e eu quero que você caminhe comigo nessa jornada. Talvez o maior desafio de entender que a mente é um ímã seja perceber que ela não para de funcionar. Você não tem como desligá-la. Mesmo quando está dormindo, sua mente continua criando imagens, revivendo memórias, ensaiando futuros. E isso significa que o processo de atração não acontece apenas quando você está consciente e intencional, mas também quando está no piloto automático. Aí está o perigo: se você não presta atenção ao que cultiva, acaba reforçando crenças antigas, muitas vezes de escassez e medo, sem perceber. Por isso, tomar consciência é como pegar as rédeas de um cavalo selvagem, e no começo ele tenta correr para qualquer direção, mas com firmeza e treino, ele começa a obedecer e levar você exatamente para onde deseja. A neurociência mostra isso de forma clara quando fala sobre sinapses. Cada vez que você repete um pensamento, os neurônios envolvidos nesse pensamento disparam juntos, e quanto mais eles disparam juntos, mais forte fica essa conexão. É como trilhar um caminho na floresta, e na primeira vez, é difícil, cheio de galhos e obstáculos. Mas, à medida que você passa várias vezes, o caminho fica aberto, limpo, quase automático. O mesmo acontece com seus pensamentos. Se você repete ideias de fracasso, o cérebro cria uma estrada para o fracasso. Se repete ideias de coragem, cria uma estrada para a coragem. Isso significa que cada escolha mental é como decidir qual estrada você quer pavimentar para o futuro. Napoleão Hill reforçava que o sucesso não começa com dinheiro, posição ou sorte. Ele começa com um pensamento dominante. Aquilo que ocupa sua mente a maior parte do tempo acaba moldando sua vida. Ele dizia que o subconsciente não diferencia o real do imaginado. Se você sente algo com intensidade, o subconsciente aceita como verdade e busca meios de torná-lo realidade. É por isso que tantas pessoas que visualizam seus objetivos com detalhes acabam alcançando resultados impressionantes. Não porque o universo é uma máquina de desejos, mas porque elas treinaram sua mente a agir, perceber e decidir em coerência com essa visão.
Mas aqui entra uma reflexão profunda: se a mente é um ímã, ela não atrai apenas o que você quer. Ela também atrai o que você teme. Medo, preocupação, ansiedade, todos esses estados mentais criam imagens tão fortes quanto os sonhos positivos. Pense em quantas vezes você se preocupou tanto com algo que parecia que a preocupação, por si só, trouxe o problema até você. Isso acontece porque a energia mental não diferencia o quero ou de eu não quero. O cérebro só foca na imagem. Se você pensa constantemente o eu não quero fracassar, a imagem que se repete é a do fracasso. E, adivinha? É justamente para lá que o seu foco se direciona. A mente não entende a negação, ela entende a emoção associada ao pensamento. Um exemplo simples: e se eu disser não pense em um elefante rosa, o que acontece? Instantaneamente, sua mente cria a imagem. É assim que o cérebro funciona. Por isso, em vez de se focar no que não deseja, é preciso aprender a redirecionar para o que deseja. Isso é prática diária, não acontece da noite para o dia. Mas cada vez que você escolhe cultivar uma imagem positiva, está mudando o campo magnético do seu ímã mental. Quero te propor um pequeno exercício agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos, depois volte aqui, claro. Imagine uma situação que você realmente deseja viver nos próximos meses. Pode ser conquistar um trabalho, melhorar um relacionamento, sentir mais saúde e disposição. Veja-se vivendo isso em detalhes, os sons, as cores, as sensações. Perceba como o corpo reage quando a mente cria essa imagem. Talvez você sinta um sorriso surgindo, uma leveza, até uma motivação. Esse é o poder da visualização. Não se trata de o fantasiar, mas de treinar o cérebro a criar familiaridade com o futuro desejado. E quanto mais familiar algo se torna, mais o cérebro trabalha para buscar aquilo na realidade. Napoleão Hill falava que o desejo precisa ser acompanhado de fé. Mas fé, para ele, não era algo religioso, e sim confiança inabalável na possibilidade. Essa confiança é treinada. Ninguém nasce acreditando plenamente. Você constrói essa fé quando, mesmo sem ver o resultado imediato, continua alimentando a visão. É como plantar uma semente, você não cava o solo todos os dias para ver se a raiz cresceu, você rega, confia, espera, porque sabe que o processo está acontecendo no invisível. A mente funciona da mesma forma, em cada pensamento é uma gota de água regando a semente. Se você interrompe a rega, a planta enfraquece. Se persiste, a colheita chega. Talvez agora você esteja se lembrando de momentos em que desistiu cedo demais. Talvez pensou e nada está acontecendo, então não adianta continuar. Mas a verdade é que muito estava acontecendo, só não era visível ainda. A mente já estava se reorganizando, as conexões já estavam sendo criadas, mas a falta de paciência sabotou o processo. Isso mostra que, além de escolher bons pensamentos, você precisa de perseverança. O ímã da mente não se fortalece em um único dia, mas na constância de como você o alimenta. Eu quero que você leve daqui uma mensagem poderosa: você atrai não apenas o que pensa, mas o que sente e o que acredita de forma repetida. Sua vida é um espelho interno. Se algo não está indo bem lá fora, olhe para dentro. Pergunte-se: em que histórias estou repetindo? Que imagens estou cultivando? Que emoções estou reforçando? Porque é aí que a transformação começa. O mundo externo é apenas um reflexo tardio do que você já decidiu dentro de si. E aqui vai um convite direto: escolha, hoje mesmo, um pensamento para ser o seu novo ímã. Pode ser simples, algo como: eu sou capaz de aprender, eu atraio oportunidades de crescimento, eu mereço viver em paz. Repita isso diariamente, escreva, fale em voz alta, associe a pequenas ações.
Aos poucos, você vai perceber que o ímã começa a mudar de polaridade. Pessoas diferentes vão surgir, situações novas vão aparecer, e você vai olhar para trás e perceber que não foi sorte, foi o seu campo mental que atraiu o novo. Antes de encerrar, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Se essa reflexão fez sentido, deixe nos comentários qual pensamento você escolheu como seu novo ímã a partir de hoje. Compartilhar isso pode inspirar outras pessoas a também escolherem conscientemente o que vão atrair. E, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Temos muitos outros vídeos pela frente, explorando os segredos invisíveis da mente e como eles impactam a sua vida real. E já quero deixar um gancho para o próximo vídeo. Se hoje falamos sobre como a mente atrai o que você pensa, na próxima reflexão vamos explorar algo ainda mais profundo. Por que você continua repetindo os mesmos padrões mesmo sabendo que não quer? Existe uma programação oculta por trás disso, e eu quero te mostrar como reconhecê-la e transformá-la. Então, se inscreva, ative o sininho e venha comigo nessa jornada. Porque, no fim, a mente é realmente um ímã, e a grande pergunta é: você tem consciência do que está atraindo?